Tem gente que trabalha a vida inteira e mesmo assim parece que o dinheiro escorre pelos dedos. E o mais assustador, o problema talvez nunca tenha sido falta de esforço, mas um código escondido dentro da sua mente. Você já percebeu como algumas pessoas prosperam quase sem esforço, enquanto outras vivem presas em ciclos de medo, dívida, ansiedade e escassez? Elas estudam, trabalham, correm atrás, mas parece que existe uma força invisível puxando tudo para baixo. E se eu te dissesse que essa força pode estar dentro da sua mente inconsciente? Existe um padrão silencioso que controla a forma como você pensa, sente e recebe prosperidade. Um código mental e espiritual que foi esquecido pela maioria das pessoas. E quando esse código é ativado, a realidade começa a responder, porque a prosperidade não começa na carteira, ela começa na consciência. Durante muito tempo fizeram você acreditar que prosperidade é apenas dinheiro, mas pensa comigo, se você tivesse milhões na conta, mas não tivesse paz, você seria rico? Se tivesse dinheiro, mas estivesse doente, vazio e emocionalmente destruído, isso seria abundância? Claro que não. A verdadeira prosperidade é um estado interno. É quando sua mente, emoções e energia entram em alinhamento com aquilo que você deseja viver. Só que existe um problema. A maioria das pessoas foi treinada para vibrar escassez desde criança. Dinheiro é difícil. Você precisa sofrer para vencer. Isso não é pra gente. Rico é desonesto. Você nunca vai conseguir. Essas frases parecem inocentes, mas entram na mente inconsciente como comandos invisíveis. E aí começa a sabotagem mental. A pessoa quer crescer, mas sente culpa quando ganha dinheiro. Quer prosperar, mas sente medo de perder. Quer viver em abundância, mas acredita que não merece. Então ela trava. E o pior bloqueio financeiro não é a falta de dinheiro. É a crença escondida de que você não nasceu para prosperar. Presta atenção nisso. A mente inconsciente não entende o que você quer. Ela responde ao que você repete. Se todos os dias você alimenta medo, comparação, ansiedade e derrota, sua realidade começa a refletir exatamente isso. Mas existe uma virada. No momento em que você muda sua consciência, o mundo externo começa lentamente a mudar junto. E talvez seja por isso que este vídeo apareceu para você hoje, porque algumas mensagens chegam quando a alma está pronta. Existe uma frase metafísica muito poderosa que diz: "Eu abro as portas invisíveis da prosperidade infinita." Repete isso mentalmente. Eu abro as portas invisíveis da prosperidade infinita. Percebe a sensação? As palavras carregam energia. Aquilo que você afirma constantemente começa a moldar sua identidade. E identidade cria destino. Durante anos, muitas pessoas buscaram prosperidade apenas do lado de fora. Cursos, fórmulas, estratégias, atalhos, mas ignoraram o principal, o estado interno. É como tentar encher um copo furado. Por que não adianta ganhar mais dinheiro se sua mente continua programada para perder? Tem gente que recebe uma oportunidade e sabota, recebe amor e destrói, recebe dinheiro e desperdiça, não porque é azarada, mas porque a mente inconsciente sempre tenta voltar para o padrão emocional que considera normal. E aqui está algo que quase ninguém fala. Seu sofrimento emocional pode estar bloqueando sua prosperidade. Mágoas antigas, sentimento de rejeição, vergonha, raiva guardada, medo constante. Tudo isso cria um peso energético, e uma mente pesada não consegue sustentar abundância por muito tempo. É como tentar subir uma montanha carregando pedras invisíveis nas costas. Por isso, tantas pessoas vivem cansadas, mesmo sem entender o motivo. Elas estão emocionalmente presas. Só que existe uma chave. Quando você começa a limpar sua consciência, algo muda. Você passa a perceber oportunidades que antes ignorava. Sua intuição fica mais forte. Seu medo diminui. Sua energia muda. E o mundo responde. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Aquele dia em que você acordou leve, confiante, feliz, e tudo parecia fluir melhor. As pessoas te tratavam diferente, as coisas davam certo, as oportunidades apareciam. Não foi coincidência. Sua vibração mudou. A prosperidade funciona como frequência.
E aqui está uma verdade difícil. Quem vive mergulhado apenas em reclamação, inveja e negatividade, fecha as próprias portas sem perceber, porque aquilo que você alimenta cresce. Agora presta atenção nessa afirmação metafísica. A fonte infinita da prosperidade flui livremente para a minha vida. Repete mais uma vez. A fonte infinita da prosperidade flui livremente para a minha vida. Parece simples, mas repetição cria programação, e programação cria realidade. Só que existe outra armadilha silenciosa: comparação. A internet fez milhões de pessoas acreditarem que estão atrasadas na vida. Enquanto isso, a ansiedade cresce, a autoestima cai e a pessoa começa a sentir que nunca é suficiente. Mas prosperidade não nasce da comparação, ela nasce da conexão. Quando você se desconecta da sua essência, começa a viver tentando provar valor para os outros, e isso drena sua energia. Talvez por isso tanta gente ganhe dinheiro, mas continue vazia, porque riqueza sem paz ainda é pobreza emocional. Agora deixa eu te contar algo importante. Muita gente pensa que prosperidade é pedir coisas ao universo como se fosse mágica, mas não funciona assim. Prosperidade é alinhamento. Você precisa começar a agir como alguém que acredita no próprio valor. Isso muda tudo. A forma como você fala, a forma como você anda, a forma como você decide, a forma como você aceita ou rejeita situações. Porque quando a mente muda, o comportamento muda, e quando o comportamento muda, os resultados mudam. Só que antes da transformação, quase sempre existe dor. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, cansado, confuso, sem direção, sentindo que faz tudo certo, mas nada acontece. Mas às vezes o caos não é punição, é ruptura. A vida destrói versões antigas de você para abrir espaço para uma consciência maior, e isso dói, porque crescer dói, despertar dói, perceber quantos anos você viveu limitado por crenças invisíveis dói, mas também liberta, porque depois que você enxerga o código, nunca mais consegue voltar ao automático. Você começa a perceber como suas palavras criam emoções, como suas emoções criam decisões, e como suas decisões criam sua realidade. É por isso que algumas pessoas mudam completamente de vida depois de mudar a própria mente. Elas deixam de vibrar sobrevivência e começam a vibrar criação. E existe uma diferença enorme entre essas duas frequências. Quem vive sobrevivendo pensa assim: espero que dê certo, tomara que eu consiga, e se tudo der errado? Mas quem desperta para a prosperidade pensa diferente: eu mereço crescer. A abundância faz parte da minha natureza. Tudo coopera para minha evolução. Percebe a mudança? A energia muda completamente. Agora escuta essa frase com atenção. Eu sou um imã vivo de prosperidade, paz e abundância. Repete. Eu sou um imã vivo de prosperidade, paz e abundância. Seu cérebro começa a buscar provas daquilo que você afirma. Isso é ciência. A mente filtra a realidade baseada no foco emocional dominante. Então, se você vive repetindo fracasso, seu cérebro encontra mais fracasso. Mas se começa a alimentar possibilidades, sua percepção muda e novas portas aparecem. Só que quase ninguém percebe isso porque vive distraído o tempo inteiro, rolando tela, consumindo negatividade, absorvendo medo, e uma mente cheia de ruído não consegue ouvir a própria intuição. Talvez o maior bloqueio financeiro da humanidade seja exatamente esse: desconexão interna. As pessoas perderam contato com si mesmas e, sem consciência, vivem repetindo padrões automáticos, mas existe uma saída: o silêncio. Quando você silencia o excesso, começa a ouvir aquilo que realmente importa. Você começa a perceber seus pensamentos, suas emoções, suas crenças escondidas, e então o verdadeiro trabalho começa, porque prosperidade não é algo que você caça, é algo que você permite. Permite através da consciência, da mudança interna, da energia que você alimenta diariamente. E talvez o verdadeiro código secreto da prosperidade seja esse: você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que acredita ser. Por isso tanta gente pede abundância, mas continua vibrando medo, pede riqueza,
mas vive presa na mentalidade de escassez, pede mudança, mas continua pensando igual todos os dias. Nada muda até que você mude primeiro, e no instante em que sua consciência expande, sua realidade começa a acompanhar. Então a pergunta não é: como eu fico rico? A pergunta é: quem eu preciso me tornar para sustentar prosperidade? Porque dinheiro amplifica quem você já é. Se existe paz dentro, ele amplia a paz. Se existe caos dentro, ele amplia caos. É por isso que prosperidade real começa no invisível. E talvez hoje seja o momento exato em que você finalmente percebe isso. Talvez esse vídeo não tenha aparecido por acaso. Talvez exista uma parte sua despertando agora. Uma parte cansada de sobreviver, cansada de se diminuir, cansada de viver presa em medo e limitação. E essa parte quer crescer, quer expandir, quer viver em abundância verdadeira. Então guarda essa frase final. A prosperidade já existe ao meu redor e eu permito que ela entre na minha vida agora. Repete isso todos os dias, porque a mente escuta, o corpo responde e a realidade acompanha. E quando você finalmente desbloqueia o código dentro de si, as portas que pareciam fechadas começam a se abrir, uma por uma. Se esse vídeo despertou algo em você, assiste o próximo vídeo na tela porque ele pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua realidade.